exatamente a mensagem. Por que se pensou em uma igreja saudável? Foi uma visão que Deus deu há cerca de 7 anos atrás, não 9, então 8 anos atrás, sobre o que é desenvolver uma igreja que rompe com algumas amarras e que se lança de forma saudável ao crescimento. O que nos ajudou a compreender a temática de uma igreja saudável foi o texto de Efésios, capítulo 4, onde estabelece ali, onde a igreja está bem ajustada, ela cresce de forma saudável, unida e ajustada, ela cresce de forma saudável. Então a proposta era fazer com que vivêssemos uma igreja estruturada, com a igreja que é o corpo de Cristo, em um ambiente onde haveria mais saúde, e essa saúde viria de cristãos, de irmãos curados, renovados, restaurados, onde a igreja passasse a ser falada de cada vez mais de forma positiva, não apenas por de dentro, mas também para os de fora, onde as pessoas pudessem olhar e falar assim, é uma igreja séria, é um povo de Deus, é um povo abençoado, é um local que glorifica o nome do Senhor, uma igreja que pudesse pegar da menor idade, os babies, até a melhor idade, ou seja, da menor idade até a melhor idade, e que pudesse transicionar em todas essas faixas etárias, para que o pai de família pudesse vir nessa casa e tivesse lugar para o filho dele, para a filha dele, para a esposa também saber que tem um lugar para toda a família dele, para o pai saber que tem um lugar para todos os filhos. É um local que foi pensado para que pudesse ser não apenas uma referência de culto, mas uma referência de ponto de encontro, inclusive dos adolescentes e jovens. Ainda estamos desenvolvendo essa temática, mas a oração e o desejo é nos tornarmos alguma coisa em que os nossos adolescentes, em vez de ficarem nas esquinas, eles possam vir para cá, para ensaiar, para conversar, para orar, para tocar uma música, para fazer referência a alguma coisa, para se reunirem, para conversarem, para ajustarem, para ajustar o futuro deles também, no que se refere à educação e à profissão. Então nós entendemos que uma igreja saudável, ela transiciona sobre todas as faixas etárias, mas uma igreja saudável também é uma igreja que abre mão do controle. Ela abre mão do controle e ela passa a ser direcionada pelo Senhor. Então ela quebra um pouco da burocracia, ela se torna mais leve no seu movimento. Tudo que é pesado é difícil ser movimentado, mas tudo que é leve se movimenta com mais rapidez. Então, para o tempo de hoje, para a realidade de hoje, tudo que nos prende muito precisa ser cada vez mais pensado. Se tem sentido, permanece. Se não tem sentido, precisa sair, porque a igreja ela precisa estar leve para se movimentar. E tudo isso pensando em uma grande família, uma família da fé. E se estou falando de uma família da fé, então essa mensagem também se aplica a uma família biológica. Por isso que na primeira mensagem nós falamos que uma igreja saudável, ela é profundamente bíblica, ou seja, ela tem raízes, ela tem fundamentos, ela tem caminhos, ela tem um norte. 2, que foi semana passada, uma igreja saudável é extremamente empolgante e contagiante, assim como uma igreja, uma família da fé. Fala assim comigo, igreja, família da fé. Precisa se movimentar com essa empolgação e contagiando onde passa, também assim as nossas famílias, assim como a nossa família biológica precisa ser empolgante, contagiante, ela também precisa ter fundamentos, ela precisa ter norte. Não é de qualquer forma, nossa família não pode ser um local onde qualquer lugar é lugar, não, nós precisamos ter um norte. Olha, eu tenho aprendido com a filosofia do meu irmão Davis, devagar também é pressa, desde que você saiba onde quer chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, não importa a velocidade, porque simplesmente você nunca vai encontrar o local onde você pensou ou refletiu que seria o ideal. Por isso a importância de uma visão.
A visão é importante para tudo. Se você tem uma visão, você entende perfeitamente como você vai cumpri-la através da missão. E aí você vai desenvolvendo através dos propósitos, dos processos da vida. E hoje, nessa manhã, pensando não apenas numa igreja estrutura, mas uma família biológica, não apenas uma família da fé que estamos aqui reunidos, mas também numa família biológica. Quem não quer ter uma família biológica saudável? Quem não quer ter uma família que você se sinta à vontade quando está na sua casa? Quem não quer ter uma família onde você tem referências e fundamentos? Quem não quer uma família que seja empolgante, contagiante, que quebre as burocracias, as discussões, as amarras, as problemáticas? Quem não quer uma família que se movimente com leveza, uma família biológica? Eu acho que ninguém nessa terra deseja uma família em crise. Todos nessa terra desejam uma família que anda com leveza, com graça, que se movimenta rápido, que pode até tomar uma pancada, pode cometer um erro que não é intencional. O que é intencional é o acerto. Mas para acertar pode ser que, como uma criança aprende a andar, tem alguns ali obstáculos, e as quedas algumas vezes são comuns, mas o propósito é caminhar, o propósito depois é correr. Quem não quer uma família biológica onde você se sente leve para decidir, você se sente leve para agir, você se sente leve para percorrer o seu caminho, para cavar o seu poço, para correr a sua milha, os seus quilômetros, para estabelecer aquilo que é o ideal, sempre pensando no bem comum. Uma família que realmente leva a sério o empoderamento, de não apontar os erros, mas de acertar, de falar assim, esse é o caminho, vamos embora. Essa manhã eu quero refletir com vocês sobre isso. Uma igreja saudável se movimenta com leveza. Atos capítulo 13, versículo de número 1 ao 3. Enquanto você procura e aparece aí na tela, você que está nos acompanhando também nas casas, se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar na tela, ou pode pegar o seu smartphone, ou se ainda está com dificuldade de visão, eu estou aqui, estou com uma tela enorme aqui, mas se eu tiro os óculos, que também parece que são meus olhos hoje em dia, eu começo a ver as letras assim embaçadas. Então, todos nós temos dificuldade, de repente você não consegue enxergar ali a tela, então compartilhe a Bíblia com quem está do teu lado. Diga assim comigo, uma igreja saudável se movimenta com leveza. De novo, uma igreja saudável se movimenta com leveza. Agora nós vamos tirar a palavra igreja e vamos colocar a palavra família. Beleza? Vamos falar mais uma vez para nossa mente gravar? Uma família saudável se movimenta com leveza. 1, 2, 3. Uma família saudável se movimenta com leveza. Uma igreja saudável se movimenta com leveza. Atos 13, do 1 ao 3 diz: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido pelo segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Fala assim só o final comigo: os enviaram. De novo, os enviaram. Para gravar, os enviaram. Os enviaram. Eu penso que toda instituição, quer seja religiosa, quer seja familiar, ela precisa andar com leveza. Ela precisa se movimentar com leveza. O tempo que estamos vivendo não pede estruturas muito burocráticas. Tudo que é burocrático está perdendo sentido, está sendo descontinuado. Até os cartórios estão migrando para a forma online.
justamente para atenderem a necessidades do nosso dia a dia. Muitos anos atrás, quando tivemos a primeira experiência de abertura de um CNPJ, o quanto demorou, não apenas pela parte da abertura do CNPJ, mas por toda a burocracia documental que precisava agilizar para essa abertura do CNPJ. Hoje, já é comprovado por todos os ajustes online que um dia o CNPJ sai em nossa nação. A evolução chegou, a tecnologia chegou para romper tudo aquilo que é burocrático. Hoje você faz compras online, um dia depois a compra está chegando em sua casa. Estava conversando com um cliente que falou que comprou de manhã, no final da tarde a compra estava chegando na casa dele. As coisas estão se movendo para darem respostas mais rápido. Logo, aquilo que demora em resposta, gradativamente vem sendo descontinuado, porque está perdendo o sentido que é a proposta desse tempo, que é a rapidez, a agilidade. Tudo aquilo, então, que é pesado, tudo aquilo que precisa de muitos processos, ainda que necessário, eles estão apenas sobrevivendo. Mas para o tempo que já estamos vivendo, isso tendencia a perder seu efeito, perder a sua importância, e não que seja descartado, mas haverá, sem sombra de dúvidas, uma evolução para atender melhor, para comunicar melhor. A própria igreja viveu isso. O período de pandemia foi um período disruptivo para as igrejas, onde as igrejas estavam centralizadas no templo, estavam ali pregando no ao vivo, no presencial, e de uma forma tão absurda, abrupta, foram conduzidas a irem também para o método online. Quantas igrejas de um dia para o outro tiveram que aprender a transmitir cultos? Deus é poderoso que antes da pandemia, 3 anos antes, uma pessoa aqui na igreja teve a visão de começar a transmissão online através do celularzinho que esquentava a bateria, embora tinha que ficar ligado aqui. Então, quando chegamos na pandemia, foi uma coisa terrível para todos nós, mas nós nos lembramos. Há 3 anos atrás, tinha um projeto do culto ao vivo. Vamos retomar esse projeto. E retomamos esse projeto de forma extraordinária. Eu me lembro que na primeira reunião que tivemos aqui, quando foi falado, olha, não sabemos até quando essa pandemia vai ficar, a igreja precisa comunicar como vai ser, precisamos de investimento, e o grupo que estava conversando estava com muito cuidado, porque teoricamente a igreja institucionalizada, ela precisa de recursos para pagar luz, para pagar água, para pagar quem limpa a igreja, para abençoar a prebenda pastoral, para ajustar todos os ministérios, e estava com uma grande interrogação, o que fazer? Não tínhamos como tirar recursos, porque simplesmente não sabíamos o que seria o amanhã. E de uma forma sobrenatural, ofertas começaram a chegar, pessoas começaram a comprar coisas que estavam necessitando, mandar ofertas, e de uma forma sobrenatural, a igreja em menos de um mês começou a se estruturar. Colocamos de um celular, passamos a ter uma webcam, depois 2 webcams, e depois uma câmera semi-profissional fazendo uma projeção Full HD. Quantas pessoas passaram a ser alcançadas por uma simples transmissão, por uma simples comunicação? Entendemos qual era a onda do momento e decidimos pegar essa onda. Existem certas situações que acontecem na nossa vida que, como ondas, não voltam, elas simplesmente seguem o fluxo delas. Ou você pega ou você deixa passar. Mas quando entendemos e somos direcionados por Deus, percebemos que existem certas ondas que não podem ser perdidas. Temos que pegar nossa prancha, usando uma figura de um surfista, e pegarmos aquela onda com toda a nossa força. As igrejas que ainda permanecem duras, burocráticas, elas estão perdendo força. Elas estão perdendo a pujança, elas estão perdendo a linha de raciocínio, elas estão perdendo o time.
As igrejas precisam acordar e perceber que a onda do Senhor está passando. Jesus passava em alguns lugares. A Bíblia diz que existia um certo homem chamado Bartimeu. Tinha sequer nome esse homem, era Bar, porque era filho de Timeu. Bartimeu estava ali há anos, mendigando, pedindo esmolas. E a Bíblia diz que Jesus, pela última vez, passaria naquele lugar. E quando Jesus passou naquele lugar, ele ouviu pessoas dizendo: Jesus está passando. E ele entendeu que aquela era a oportunidade dele. Então ele largou aquela capa que caracterizava a cegueira dele, e mesmo no meio da multidão, ele se levantou e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entendeu a oportunidade, ele entendeu a onda que estava passando. A Bíblia diz que Jesus não passaria mais naquele lugar, porque ele estava no caminho da cruz. E não é que a cruz seria logo em seguida, era que o processo não teria mais tempo para voltar àquela cidade. Igrejas saudáveis entendem o movimento do céu e percebem perfeitamente que quem tem que direcioná-las é o céu. Fala assim comigo: uma igreja saudável entende que quem tem que direcioná-la é o céu. Aí digo eu agora, aplicando: uma família saudável entende que quem tem que direcioná-la é o céu. Assim como na família espiritual, nós temos essa percepção sobre as oportunidades, a importância da leveza. As famílias biológicas também precisam enxergar essa necessidade. Quantas famílias estão adoecidas, quantas famílias estão ali entravadas, quantas famílias estão estacadas, simplesmente não andam, não movimentam, estão infrutíferas, estão improdutivas, só estão gerando problemas dentro de casa. Eu aprendi de um grande sábio que a água parada gera morte, não vida. Água que gera vida é água corrente. Água corrente fala de novidades. Não tenha medo do novo. Só queira estar no centro da vontade de Deus. Diante dessa introdução, eu tenho aqui 4 verdades que eu preciso aplicar ao seu coração, assim como foram aplicadas ao meu coração. Primeira verdade: uma igreja saudável que se movimenta com leveza, uma família saudável que se movimenta com leveza, rompe com as amarras do legalismo. Uma igreja saudável, uma família saudável que se movimenta com leveza, rompe com as amarras do legalismo. Você pode repetir comigo? Uma igreja saudável, uma família saudável, que se... Confundi vocês, né? Então vamos lá, vamos ensaiar, foi só um ensaio. Vamos lá, uma igreja saudável, uma família saudável se movimenta com leveza. Rompe com as amarras do legalismo. João capítulo 8, versículos de número 3 a 7, fala a história de uma mulher que foi pega em adultério. A Bíblia diz que aqueles homens da lei, os mestres da lei, conduziram essa mulher até Jesus, porque o pecado daquela mulher, eles queriam estabelecer como uma queda para Jesus, eles queriam provar Jesus, eles queriam colocar limites àquilo que Jesus estava fazendo. Então eles usam da lei de Moisés, dizendo: olha, está escrito na lei de Moisés, que qualquer um que for pego em flagrante adultério, está sobre ele a pena de morte, logo o apedrejamento. Só tem um detalhe: aqueles homens seguiam a lei em parte, eles não eram plenos, eles não eram inteiros, eles julgavam conforme a capa. Qual é a capa? Então o julgamento é esse. Qual é a capa? Não tem julgamento, deixa passar batido. Mas se ela estava em adultério, tinha uma outra pessoa. E se essa mulher não era casada, porque se fosse casada o marido estaria ali cobrando a justiça
pela vergonha que ele estava passando. Então, provavelmente, essa mulher não era casada. Então, se ela estava em adultério, não é porque ela era casada, é porque ela estava se relacionando com alguém casado. Ou seja, um homem casado. É a construção do texto. Mas naquele ato, aqueles legalistas só levaram a mulher. E Jesus, quando viu aquela situação, percebeu que aquelas pessoas só queriam criar ocasião para dificultar o processo. O legalismo, por muitas vezes, acaba criando barreiras para que a leveza seja impedida e que haja não um impulsionamento, mas um estabelecimento de estacas. Nós precisamos nos atentar, porque existe um movimento, e aqui vem dizendo claramente, sobre João capítulo 8, versículo de número 3 ao versículo de número 7, que o legalismo não é o espírito da vida, o legalismo é o espírito da morte. O espírito da vida sempre conduz à vida, à restauração, ao perdão, à renovação, mas o espírito da morte procura, em vírgulas, situações que possam atrapalhar o mover e o crescimento das estruturas, quer seja a família biológica ou família da fé. Quebre com os legalismos dentro da sua casa, quebre com os legalismos dentro dos ministérios, quebre com o legalismo nessa casa de oração. Rompa com os legalismos. O legalismo sempre apontará pelo erro e vai usar o erro para trazer qualquer situação que impeça o movimento saudável da igreja, o movimento saudável das famílias. Entenda que as respostas do ontem não necessariamente são as respostas do hoje, e as respostas do hoje não necessariamente serão as respostas do amanhã. Deus tem uma resposta para cada realidade. A única coisa que é permanente é a palavra dele, é a verdade. Então, agarrados nessa verdade, nós entendemos que Deus tem uma resposta para cada tempo, para cada ocasião. A sua experiência não necessariamente a minha experiência não necessariamente a sua experiência, mas a palavra de Deus, ela é boa e agradável para todos nós. Rompa com o legalismo, rompa com as amarras do legalismo. Jesus olhando para aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher. Olha que coisa incrível. Havia uma multidão que andava percorrendo o caminho com Jesus, ou perseguindo positivamente, querendo ver os milagres e as curas. Mas nesse contexto existia uma multidão que queria matar uma mulher e ao mesmo tempo trazer problemas para Jesus. Um dia eu estava ouvindo em uma conferência profética, que junto com o espírito profético também vem o espírito da mentira. E nós precisamos estar muito ligados. Eu estou sentindo tanto calor, será que é o calor do Espírito Santo? Meu Deus. 1.2 diz, o paralítico rompa com as amarras do legalismo. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18, existia um paralítico que estava em um poço chamado Betesda. Fala assim comigo, um poço chamado Betesda. Ele estava lá por muitos anos, ele estava ali por muitos anos e não era curado. Um dia Jesus passou, num dia de sábado, e curou aquele homem. E aí os homens da lei, os mestres da lei disseram, olha, foi curado. Mas o problema é que pegou a cama no sábado, não pode trabalhar no sábado. Pode. Eles não estavam preocupados que o enfermo foi curado. Eles estavam preocupados em criar uma situação a Jesus, porque Jesus mandou o enfermo pegar a cama e andar. Eles usaram o zelo do sábado para os judeus, para tentar pegar Jesus em uma situaçãozinha. Quantas vezes a gente cria situações desnecessárias por causa de legalismo? Nós esquecemos que a pessoa estava anos sem andar, e a gente pega o ponto, pegou a cama e andou no sábado. Não podia pegar a cama? Não podia.
ficasse paralítico aí a vida toda, mas não podia levantar e pegar a cama, ué. Bobo. Quisesse se levantar, deixava a cama, então, ué. Pegava no domingo. As pessoas naquele tempo entendiam que a lei era apenas o estabelecimento de limites para aquilo que Jesus estava fazendo. O que eles não lembravam é que Jesus estava acima da lei, porque o que Jesus estava trazendo era a aliança da graça, que não invalidava a lei, mas que completava a lei. Jesus não veio invalidar a lei, ele veio completar a lei. O que os homens entendiam como caminhos para limitar pessoas, Jesus entendia que aquela lei deveria desembocar em vida. Os homens conseguem arquitetar, porque os homens não conseguem abrir mão do controle. Então eles tentam de todas as formas trazer verdades do movimento dos céus para aquilo que eles entendem, para aquilo que eles compreendem, para aquilo que é acessível para eles. Mas eu quero vos anunciar uma coisa incrível. Toda manifestação de Deus, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, dificilmente foi compreendida, mas os discípulos entenderam que precisavam ser vividas. Tem coisas que nós temos que abrir mão da compreensão para vivermos. Enquanto nós tentamos colocar do nosso jeitinho, quantas casas estão em problemas sérios, porque tem uma mulher chata ou tem um homem chato que quer colocar as coisas do jeito deles o tempo todo, não aceita que as pessoas se movem de forma como precisam se mover. Eu tenho manias e a Mona Lisa tem manias, mas eu vou contar uma mania que a Mona Lisa tem. E ela tem uma mania de tomar banho e deixar a toalha, não na cama, graças a Deus, mas na porta. Eu por muito tempo falava, garota, tá ali o negócio. Mas eu percebi que eu também tenho manias. Tem dia que eu estou meio irritado, estou meio coringa, aí eu falo. Mas na maioria das vezes eu estou Batman, estou um herói. Falei, quero ser herói hoje, eu não quero ser vilão hoje não. Esse negócio de ser vilão todo dia não dá certo. Mas eu descobri uma coisa, eu tenho manias e ela também tem manias. Sabe o que eu passei a fazer? Como falei, tem dias que não tem jeito, tipo, de novo essa toalha. Mas na maioria das vezes eu falo, deixa a toalha aí, vou embora. Aí depois ela volta, depois de um tempo, deixa eu botar a toalha. Assim como eu tenho manias, e uma das manias eu estou dormindo, ela, Diego, vem dormir no sofá, eu sento para tentar ver um programa, o programa me vê todas as vezes. Um dia eu falei com os garotos, eu gosto de cinema para dormir. Soriano não levou a sério. Estava Soriano, estava Quelinha, estava Cavoli e Thalita. Fomos lá, um discipulado no cinema, comendo pizza. Acabou de comer pizza. Fomos ver o Paulo me viu. Aí o Soriano falou, pastor, pensei que você brincava, mas o senhor falou sério, o senhor dorme mesmo o filme todo. Eu falei, é verdade. Uma cadeira gostosa, um ar maravilhoso. Varão. Que isso, varão? Escurinho. Meu Deus, que lugar bom, esse é um céu. Eu tenho problemas, eu durmo e a Mona todo dia fala, Diego, você está dormindo? Estou dormindo nada, garota. Depois que eu desperto, eu falo, rapaz, que mania feia essa, né? Claro que eu estava dormindo, mas não estou dormindo, deixa eu ver a televisão. A televisão está te vendo, estou nada, estou vendo o programa, estou vendo nada. Oi? Abafa o caso. Todos nós temos dificuldades. E às vezes nós queremos usar vírgulas, em vez de impulsionar, atrapalhar. Uma família saudável, uma igreja saudável se move de forma leve. Ponto 3, ela se move de forma leve porque ela está debaixo da lei da vida e não da morte. Romanos capítulo 1, versículo de número 2, do 1 ao 2. Romanos capítulo 8, do versículo de número 1 ao 2.
Vou dar mais velocidade aí à mensagem. Me ajuda aí, pessoal. Pode botar ele vir, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículos de número 1 ao 2. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Senhor não te livrou de deixar a toalha em cima da mesa não, tá? E nem dormir lá com a televisão ligada. O sentido aqui bíblico não é que a lei seja mal, mas os homens aplicaram a lei de forma errada. Aí veio Cristo Jesus e disse, aquilo que eu estou trazendo é superior, porque é uma lei da vida, é uma lei de restauração, é uma lei que traz renovação, é uma lei que traz impulsionamento. Segunda verdade que vejo numa igreja, numa família que se move com leveza. Primeira verdade ela rompe com as amarras da legalidade. Diga assim comigo, a primeira verdade, ela rompe com as amarras da legalidade. Vira para quem está ao teu lado e fala, rompa com as amarras da legalidade. 2, uma igreja saudável, uma família saudável se movimenta com leveza porque abre mão do controle. Vira para quem está ao teu lado e fala, abra mão do teu controle. Se for casado, aproveita e manda indireta. Aqui é santa, indireta aqui é santa. Em casa dá problema, mas aqui é santa, aleluia. Que nada, né? Direta não pode existir, não, mas eu estou vendo alguns casais que levaram a sério isso. Vigia, hein? Às vezes nós queremos controlar tantas coisas que nós deixamos de viver. Eu vou usar aqui a aplicação da mensagem do último domingo. Às vezes nós estamos tão focados no destino que nós deixamos de viver a jornada. Você pode repetir isso comigo? Às vezes nós estamos tão focados no destino que deixamos de aproveitar a jornada. Aproveite mais a jornada, curta mais a jornada, aproveite cada dia que você está vivendo. Sabia que você está aqui, pode ser que quando você sair daqui você não esteja mais vivo, pelo menos no mundo terreno, mas está lá com Deus. Por isso aproveite cada minuto, aproveite a jornada, usufrua da jornada, não deixe que situações tragam problemas. Para um administrador falar abra mão do controle é difícil, porque um dos pilares da administração é o controle. O administrador age pelo controle, é o controle que é uma das ferramentas decisórias para um administrador. É quando ele sabe se pode avançar e quando ele sabe que não pode avançar. É quando ele entende que dá para seguir e quando ele entende que precisa até mesmo retroceder. O controle é importante para qualquer administrador, mas no que tange a saúde da casa, a saúde da família espiritual, existem momentos que nós precisamos abrir mão do controle. Precisamos entender que a coisa não vai dar só vai dar certo se eu estiver no controle, se você estiver no controle. Tem soluções que só chegam na nossa casa quando nós abrimos mão do controle. Atos 16, do 6 ao 10, diz que os discípulos de Jesus estavam querendo ir para um determinado lugar e o Espírito Santo diz, não, para. Agora é a hora, vai para tal lugar. Quando nós abrimos mão do controle, o destino é Deus quem estabelece. Quando nós abrimos mão do controle, o destino é Deus que estabelece. E Ele garante o caminho da jornada. Atos 16, do 6 ao 10, fala essa verdade, que em determinado momento, o Espírito do Senhor disse,
E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão nela, um homem da Macedônia. A Macedônia está hoje localizada na Europa. O homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Ei, quando nós abrimos mão do controle, é Deus que estabelece o nosso caminho, é Deus que estabelece a nossa jornada, é Deus que nos mostra o nosso destino. Quantas pessoas estão quebrando a cabeça por situações que deveriam apenas dizer: Deus, está em tuas mãos. Quando nós abrimos mão do controle, nós aprendemos também que Deus se torna a nossa bússola. Fala comigo: eu preciso de uma bússola. A sua bússola, assim como a minha, é Deus. Êxodo capítulo 13, versículo de número 21 ao versículo de número 22. Êxodo capítulo 13, versículo de número 21 ao versículo de número 22. Diz o seguinte: durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Quando nós abrimos mão do controle, grava isso, inclusive você anda mais rápido. Sabia que a gente às vezes demora a caminhar porque a gente quer ter o controle das coisas? Mas quando a gente abre mão, vocês leram comigo o texto? Olha o que diz, olha que coisa incrível. Versículo de número 21, última parte, a última oração. Depois da vírgula diz assim: e assim podiam caminhar de dia e durante... De novo, vamos lá. E assim podiam caminhar de dia e durante... De novo, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Quando nós abrimos mão do controle e entendemos que Deus é o que estabelece o nosso destino, e que Deus que dá a nossa bússola, porque Ele é a nossa bússola, nós andamos mais rápido. Anda mais rápido, meu irmão. Abra a mão do seu controle. Dá o controle para Deus. Quer ter uma família saudável? Abra a mão do controle. Eu vou usar minha frase que já se tornou célebre. Para de ser chato. Abra a mão do controle. Abra a mão do controle. Abra a mão do controle. Isso se aplica para todos nós. Para todos nós. Não existe ninguém perfeito. Vai de pastor a vocês a pastores. Abra mão do controle. 3. Uma igreja saudável, uma família saudável, se movimenta com leveza quando empodera. Empoderar é aplicar poder, aplicar disposição, impulsionar. Empoderar é dar aquele empurrão e dizer: vai! Apóstolo Joel Pereira diz: o seu sucesso é a minha solução. O seu sucesso é a minha solução. O seu sucesso é a minha solução. Famílias, quer seja da fé ou biológicas, compreendem essa verdade, porque essas famílias ensinam sobre qual é o nosso lugar na filiação de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12, diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos, vocês, eu não, vocês são filhas de Deus.
Quem é homem vai falar assim, eu sou filho. Quem é mulher vai falar, eu sou filha. Beleza? No 3. 1, 2, 3. Eu sou filho. Sou filho de Deus. Você é filha de Deus. E sermos filhos de Deus nos dá poder. A Bíblia diz que essa filiação nos garante poder. E esse poder aqui é a disposição de fazer coisas maiores, de se alinhar, de compreender que se eu tenho um pai amoroso, tudo é possível. Eu fui muito ministrado por uma pregação do pastor Luiz Hermínio essa semana, e ele estava dizendo o seguinte, que um discípulo de Jesus que está ali na equipe ministerial foi em determinado lugar, se endividou para abençoar o reino, mas chegou em determinado lugar, uma igreja não teve uma visão de entender que aquele servo de Deus havia se impulsionado para abençoar. Por isso que aqui na nossa igreja eu tenho pensado, eu digo nossa igreja, a igreja do Senhor, onde nós servimos, que nós precisamos sempre cuidar das mínimas coisas. Nós precisamos zelar por os pormenores. E essa pessoa, ela pegou um avião para abençoar determinado lugar, ela fez material para abençoar determinado lugar, e ela sequer recebeu um obrigado depois que foi embora. E essa pessoa acabou se endividando, na esperança que lá, pelo menos, o custo iriam cobrir. E essa pessoa não falou nada, mas o pastor Luiz Hermínio virou para essa pessoa, vendo essa pessoa triste, soube um pouco do que tinha acontecido, tentou buscar saber, e essa pessoa, com cuidado, falou, com cuidado, com amor. Um dia eu ouvi uma verdade bíblica de uma cantora que estava saindo dizendo, uma atriz que saiu dizendo que amava Jesus, mas que não gostava da igreja. E a resposta de um grande sábio foi, como pode amar o noivo e detestar a noiva? Aquele homem estava com muito cuidado, falando com cuidado, porque a intenção não era desprezar ou marcar aquele movimento. E aí aquele pastor Luiz Hermínio, falando para líderes e pastores, olhou para aquele rapaz e disse assim, mas fulano de tal, ele citou o nome, ele falou, fulano de tal, mas você precisa lembrar que você tem um pai. E esse pastor tinha acabado de receber uma oferta de uma ministração, e ele botou a mão no bolso e disse aqui, toma, vai pagar os seus custos. Às vezes nós precisamos entender que o lugar que empodera é o local onde tem alguém que provê. Alguém que diz, deu uma dificuldade, mas vem para cá que a gente vai se resolver. Vem para cá que a gente vai se curar. Vem para cá porque a provisão vai chegar. Cuidado com as pequenas necessidades. Muitos anos atrás aprendi com um servo de Deus, que às vezes nós ficamos preocupados tanto com aqueles que estão do lado de fora e esquecemos às vezes daqueles que estão do nosso lado, daqueles que estão caminhando conosco, as necessidades deles, as aflições deles, as angústias deles, as necessidades, já falei, então falo de novo, as necessidades deles. Nosso olhar precisa ser total. Nós precisamos olhar lá, mas precisamos observar aqui. Nós precisamos nos atentar para lá, mas precisamos observar aqui. Quem é filho sempre terá a provisão do Pai. Quem é filho sempre receberá a provisão do Pai. Quem é filho sempre receberá a provisão do Pai. Você tem um Pai celestial. Aprenda a falar com teu Pai celestial, porque teu Pai celestial tem coisas maravilhosas para você. Um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou ao meu coração algo tão poderoso. Eu falei, Senhor, responda o teu povo. E o Espírito Santo falou no meu coração, mas eles não estão me pedindo nada. Eles não estão me pedindo nada. Eles não estão me pedindo nada. Fala com teu pai. Fala com teu pai. Fala com teu pai. Existe um livro chamado O Grande Doador, que fala sobre a pessoa bendita de Deus como Pai, o grande Pai.
Não é o grande arquiteto do universo, o grande Gadu, não é isso não. É o pai. Bem verdade que já me chamaram de maçom mais de uma vez. E eu fico pensando, por que me chamar de maçom? Eu já fui chamado pelo menos umas 3 vezes para conhecer a maçonaria. Mas eu nunca fui. E nem quero chegar perto para cultuar com eles ou ir para a filosofia deles. E desculpa a franqueza aqui, por que não quero? Porque eu já sou preso no Evangelho. Para que eu vou arranjar mais uma filosofia para a minha vida? Não tem mais tempo. O Evangelho já toma tudo. Não tem mais nenhuma reserva. Fecho aspas. Não é o grande Gadu, não é o Gadu, é o bom pai. O bom pai está disposto a te abençoar, mas você precisa entender qual é o seu lugar em Deus. João capítulo 1, versículo de número 12 diz: a todos os que recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Último ponto, uma igreja saudável, uma família saudável que se movimenta com leveza, é guiada pela pessoa bendita do Espírito Santo. Uma igreja saudável, uma família saudável que se movimenta com leveza, é guiada pela pessoa bendita do Espírito Santo. Os históricos que somos nós, os que congregamos na Igreja Batista, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é o selo, que o Espírito Santo é o ajudador, que o Espírito Santo é o consolador, que o Espírito Santo é o ajudador. Mas nós podemos falar de uma pessoa muito bem, mas nós não nos relacionarmos com essa pessoa. Por muito tempo, as igrejas históricas se tornaram boas teóricas quanto à pessoa do Espírito Santo, mas se tornaram péssimas no relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Quantas famílias até citam o Espírito Santo nas suas casas, nas suas mesas, mas não se relacionam com a pessoa bendita do Espírito Santo. A Bíblia diz em João capítulo 14, que Ele estaria conosco, e Ele nos faria lembrar de todas as coisas que o Senhor nos disse. Ei, se relacione mais com a pessoa bendita do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Quem é o Espírito Santo? Ele está contigo todos os dias. Quem é o Espírito Santo? Ele está contigo até a consumação dos dias. Você tem ajuda e às vezes você despreza essa ajuda. Você tem consolo e às vezes você despreza o consolo. Você pode falar muito bem de uma pessoa, mas você pode não se relacionar com essa pessoa. Não apenas fale, viva. Não apenas use de conhecimento, vá para experiências. Usei pela manhã esse exemplo. É possível conhecermos bem a pessoa, mas não nos relacionarmos com a pessoa. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo de número 1 ao 3, que o Espírito Santo não apenas falou com aqueles servos de Deus, mas os separou para uma missão específica. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo de número 6 ao 10, que o Espírito Santo não apenas os impediu de irem para determinados lugares, mas também colocou o destino para onde eles deveriam ir. A Bíblia diz que esse Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar enquanto estivermos aqui na terra. Precisamos nos relacionar mais. Para aqueles que entendem que já somos casados, já temos um relacionamento, gravem, quanto mais intimidade no casamento, mais surpresas nós recebemos. Eu estou indo para alguns anos de casado, que eu não vou falar aqui, que aí vocês vão descobrir que eu estou ficando mais não, né, gente? Estou ficando maduro. Mas tem alguns anos de casado. E eu descobri, Celinha, que quanto mais nós convivemos, mais surpresas acontecem. Porque o relacionamento e a convivência gera surpresas.
Casar não é o clímax do casamento. O conviver, o se relacionar, sim. Pessoas acreditam que às vezes o melhor do casamento foi quando estavam no altar casando. O melhor do casamento é quando nós continuamos casados depois de muitos anos, vivendo coisas extraordinárias. Relacionamento. Existem pessoas que falam do cônjuge perfeitamente. Falei mais uma experiência que eu concluo essa mensagem. Meu cônjuge é assim, meu cônjuge é alto, meu cônjuge é baixo, meu cônjuge tem tanquinho, meu cônjuge tem uma máquina de lavar, o meu cônjuge é atlético, o meu cônjuge não faz nada, o meu cônjuge isso, o meu cônjuge... Teorias. É melhor uma máquina de lavar do que um tanquinho, não acham? Autodefesa. Quem dá trabalho, máquina de lavar fica lá tranquilona. Só joga, vai, tá tranquilo, vamos aproveitar a vida. Tanquinho dá trabalho, dá trabalho, cuidado com os tanquinhos da vida. A máquina vai estar tranquilo, fica lá, tá de boa. Uma boa defesa para a gente isso, hein? Existem pessoas que falam com tanta propriedade teoricamente do seu cônjuge, mas que não têm experiências. Termino dessa forma e aplico a mensagem. Preciso de mais 3 minutos no máximo para aplicar essa mensagem. Existem níveis de relacionamento que não precisa falar nada, basta um olhar. A pessoa pode estar no norte e a outra no sul. Basta olhar que você já sabe que a pessoa... É estranho esse termo. Já sabe o que a pessoa está pensando. Só olhar. O relacionamento cria isso. É a linguagem sem palavras. Você sabe exatamente o que a pessoa está pensando por causa da convivência. Já aconteceu momentos de estar desejoso por vou botar aqui um exemplo de uma comida. Estou doido para um bife com batata frita. A vontade absurda para um bife com batata frita. Um desejo incrível de um bife com batata frita. E aí quando você chega em casa, você sente o cheiro. E quando você vai entrando, o que está sendo feito é bife com batata frita. A pessoa estava no norte e a outra estava no sul, mas de alguma forma o coração está atrelado. E o desejo para um se torna algo real, palpável para o outro. Quando nós somos guiados pela pessoa bendita do Espírito Santo, nós vivemos experiências extraordinárias. Seu Jaime, vivemos experiências extraordinárias. Vivemos experiências extraordinárias, seu Matos. Vivemos experiências extraordinárias, Celinha. Vivemos experiências extraordinárias, Dona Lúcia. Vivemos experiências extraordinárias, Jorge e Thalita. Jorge e Thalita. Tem mais uma Thalita agora. Não, Thalia aqui. Onde eu pensei Thalia? Tem uma Thalia que eu conheço, só não lembro agora. A Thalia ali, ué. A Thalia aqui, ó. Que coisa aí, ó, a Thalia aí, ó. É a maturidade chegando, a gente fala assim, eu acho que eu conheço. Então, olha, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, ele sempre tem algo a mais, ele sempre tem uma resposta. Por isso concluo dessa forma: uma igreja saudável, uma família saudável, se movimenta com leveza quando rompe com as amarras do legalismo, quando abre mão do controle, quando empodera e quando é guiada pela pessoa bendita do Espírito Santo. Saia dessa manhã, vá para a EBD, aprender mais do Senhor, mas com essa mensagem em seu coração: